gente. Então, a gente pode até bater um papo depois, mas vamos formalizar a nossa reunião para a gente encerrar a nossa obrigação. Então, como todos estamos presentes, com a graça do nosso grande arquiteto do universo, a gente dá por aberta a nossa reunião do dia 20, terceira reunião do ano 2022, no dia 20 de janeiro do corrente ano. Terezinha, temos como? Sim. Então, estamos abertos. Qual o próximo item da pauta? É o item 3. Item 2, aprovação e discussão da ata da segunda reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 13/1/2022. Essa ata foi encaminhada previamente para todos os membros, ok? Sim, foi. Então, e todos já receberam previamente, todos já podem ter lido. Você recebeu algum pedido de inserção, inclusão, modificação ou retirada de algum texto? Não. Como ninguém pediu para alterar, em votação. Para mim está ok. Ok para mim também. Uma vez parece que todos os membros votaram, considere-se a ata aprovada a unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Processo 2021-4825, final. Ok. Esse processo trata-se de um recurso de auto-infração 40966, lavrado em nome de Fernando Alex da Silva. CPF 859-846-80106, CNPJ 33-429-975-1000 de Ré 99, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017. A notificação 1599/2001, de 16 de novembro de 2001, foi encaminhada para o autuado através do AR Correios e foi recebida na data de 8 de dezembro de 2021, sendo que a referida defesa, com argumentos, foi protocolada nessa agência reguladora no dia 17 de novembro, portanto, se faz tempestivo. O veículo objeto da auto-infração detém a placa OML 0526, marca Renault, modelo Master Eolaf P, conduzido por Rudinei Maciel, CPF 020-983-05970, CNH 00826173-197, sendo autuado por realizar transporte intermunicipal na modalidade de fretamento contínuo, trajeto ligando Rio Verde, Goiás a Santa Helena, Goiás. Em análise da defesa e documentos apresentados, notamos que a empresa assim se manifesta, abre aspas. No momento da autuação, constava no sistema da GR que a licença em estado ativo, tendo em vista que também já havia solicitado a renovação da nova licença no mês seguinte e aguardava o sistema da GR dar continuidade na liberação. Realizei o transporte confiante no sistema, que me mostrava o status de licença ativa. Trabalho transportando os enfermos do Hospital de Urgência, ERSO, voltado unicamente para UTI e cirurgias de emergência em Rio Verde, para Santa Helena, os dias são 15 pessoas que não podem faltar dentro do hospital, no de tamanho urgência diária. Devido à importância do transporte realizado, não podemos deixar de levá-los. Por esta, aguardando o sistema, autoriza a licença de transporte realizada, não podemos deixar de levá-los. Por esta, aguardando o sistema, atualiza o sistema no dia 10, acessei o sistema da GR e constatei que a licença estava ativa. Mediante isso, realizamos o transporte, mas o veículo foi parado e autuado com infração de multa. Fecha aspas. Em anexo à defesa, o autuado apresenta um print da tela no intuito de justificar que a solicitação de licença ocorreu na data de 10 de 11 de 2021. Autuado ao final das alegações, requer que seja acolhida a defesa, cancelando-se o auto de infração. Em síntese, é o relatório. Fundamento. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297, CG, a autuado deve juntar a sua defesa e seu contrato social e status dos documentos para comprovar o poder de gerência do seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende aos requisitos de sua domiciliaridade. Assim, passa a realizar sua fundamentação. Em verificação, junto à coordenação do cadastro e licenciamento da agência de transporte, colhemos as licenças de viagem 113.571, de 9/10 a 9/11/2021,
e 115.501, de 11/11 a 11/12/2021, onde podemos notar que o autorizado mantém a continuidade do seu licenciamento, mas, por questões desconhecidas deste, o dia 10/11 ficou a descoberto. Consideramos a alegação da defesa quanto à solicitação de licenciamento datado do dia 10/11/2021, através de um print de tela, percebe que o mesmo foi realizado às 21h30, portanto, após a autuação. E ainda, verifica-se que a solicitação de licença de viagem foi requerida com data a partir do dia 11/11, conforme documentos apresentados. Considerando que a alegação do autuado aqui, no momento da autuação, nos termos da GR, indicava que a licença estava em estado ativo, o autorizado teria solicitado nova licença para o mês seguinte e que aguardava a liberação, não alcança seus objetivos, visto que o dia 10/11 ficou a descoberto nas licenças de viagem de números 103.571 e 115.501. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros estaduais, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 99, do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533 de 2019, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 8444 de 2015. Tendo por concluída a análise, as peças do auto, apresente o seguinte voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão da ordem legal para anular o auto-infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais, assim voto pela manutenção da infração 4966, dispondo ao entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento. Este é o relatório e voto. Eu só quero informar que eu acredito que o autorizado cometeu uma falha temporal. Ele tinha uma licença até o dia 9, eu não sei se ele esqueceu ou quem esqueceu de pedir, e quando ele foi solicitar no dia 10, ele já solicitou depois de autuação e pediu só, porque já não tinha como pedir para o dia 10, pediu para o dia 11. E o dia 10, exatamente o dia 10, que ficou descoberto, foi quando ele foi autuado. Entendo que ele é contínuo, mas é por uma questão de formalidade, exatamente naquele dia o fiscal, acho que acompanhou o vencimento da licença e buscou uma autuação. Sei que ele é um autorizado contínuo, mas infelizmente eu não tenho como passar por cima do auto-infração, que realmente naquele dia ele estava descoberto. Em síntese, a palavra está aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está com o membro Giovanni para a leitura do seu voto. Interessado Fernando Alex da Silva, processo 2021, final 4825, auto-infração 40.966, de 10/11/21. Inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 005/2017-CE. Trata o processo do auto-infração número 40.966, lavrado em nome da empresa Fernando Alex da Silva, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 005/2017-CE. A empresa foi autuada na rodovia GO 210 do município de Rio Verde, executando o serviço de fretamento contínuo entre Rio Verde e Santa Helena, sem licença da GR, ou seja, sem a devida autorização. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 599/2021, e a AR recebida em 8/2/2021. A defesa foi apresentada tempestivamente e passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 7/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 40.966, pois a ser autuado em 10/11/2021, às 19h18, não tinha autorização para realizar a viagem de fretamento entre os municípios de Rio Verde e Santa Helena. Ao fato pode ser constatado pelos documentos anexos à defesa e onde se vê claramente que a licença de viagem foi requerida para o período de 11/11/2021 a 11/12/2021. A requerida licença foi expedida na forma requerida, consoante se vê na licença de viagem 11.5501 para o período de 11 a 30/11/2021 e para o período de 1 a 11/12/2021. A título de ilustração, consta também nos autos uma outra licença para o período de 10 a 31 de outubro de 2021 e para o período de 1 a 9/11/2021, conforme se vê na licença 11.3571. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos,
pois a empresa, ao ser autuada no dia 10/11/2021, nos termos da auto-infração número 40.966, não tinha autorização para realizar o serviço de fretamento do trajeto Rio Verde a Santa Helena. As alegações justificativas apresentadas à título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração número 40.966. Acrescenta-se a isso a título agravante que a empresa é reincidente específica, consoante se no despacho número 551/2021 CFT. Quanto à auto-infração número 40.966, foi lavada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando ter consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.966, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Uma vez todos apresentando seu voto, a mesa pode consignar que o Peraí, processo... estava acompanha o relator. Ok. Uma vez todos votaram, a secretaria pode consignar que o processo foi votado e pela manutenção, pela unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4. 4.1. Processo a ser relatado pelo relator Gilvan do Espírito Santo Batista. Processo 2021-4384. A palavra está aberta ao membro Gilvan do Espírito Santo para a leitura de seu relato e voto. Interessado, Viação Marinha Limitada, processo 2021, final 4384, auto-infração 40.929, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Trata o processo do auto-infração número 40.929, lavrado em nome da empresa Viação Marinha Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Mineiros, segundo o fiscal Juscelino Vaz Almeida, realizando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Jataí, Goiás, a Mineiros, Goiás, e de Mineiros, Goiás, a Santa Rita do Araguaia, Goiás, utilizando a linha interestadual de Aparecida de Goiânia a Aripuana, Mato Grosso. Consta dos autos os termos de declaração firmados pelos passageiros João Bernardes Alves de Souza, Gislaine Ferreira da Silva, Divino Baineri e Walter Marques da Silva, bem como cópia dos bilhetes de passagem que foram emitidos. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 510/2021 e AR, datado de 24/11/2021. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega neste documento. 1. Inicialmente faz um relato da autuação, menciona dispositivo da Constituição Federal, Lei Complementar número 123/2006 e jurisprudência do STJ que entende ser aplicável ao caso analisado. 2. Adiante, entende que a competência para fiscalizar é da MTT e faz referência à Lei número 10.233/2001, em decorrência de se tratar de linha federal. 3. Entende que o caso é de advertência e, em último caso, que o valor da multa deve ser reduzido para patamar legal mínimo. 4. Ao final, requer que o auto-infração seja anulado e ao que seja aplicada a penalidade de advertência. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. As alegações da defesa são confusas, imprecisas e não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 40.929. A legislação mencionada não se aplica ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, que é regido pela Lei 18.673/2014, Decreto número 8.444/2015 e os atos normativos editados pelo GR. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê nos termos de declaração firmados pelos passageiros João Bernardes Alves de Souza, Gislaine Ferreira da Silva, Divino Baineri e Walter Marques da Silva, em que afirmam que a viagem teve como origem, respectivamente, o município de Santa Rita do Araguaia, Goiás, e como destino o município de Mineiros, Goiás, o município de Santa Rita do Araguaia, Goiás, e como destino o município de Mineiros, Goiás, o município de Mineiros, Goiás, e como destino o município de Goiânia, Goiás, e o município de Mineiros, Goiás, e como destino o município de Goiânia. A empresa, ao ser autuada, utilizava a linha federal 12.050200 Aparecida de Goiânia
Ariapuana, Mato Grosso, para realizar o transporte rodoviário entre nós passageiros, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Consta dos autos bilhetes de passagens que foram emitidos e não estão em conformidade com o trajeto aviário efetivamente realizado. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização, nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Quanto à conversão da penalidade de multa em advertência e ou a redução de seu valor, deixe de opinar por absoluta falta de previsão legal. Acrescente-se a título agravante que a empresa é reincidente específica, consoante se vê no despacho 471/2021 CFT. Quanto à auto-infração número 40.929, foi lavada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 40.929, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato de voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu peço que ninguém... Eu só gostaria de consultar a mesa, a secretaria. Aparentemente, eu estou recordando um processo, acho que é dessa mesma empresa que foi julgada, se não foi na reunião passada, na anterior. E eu acho que quem foi o relator foi o membro André. Eu acho que é da mesma empresa e o mesmo assunto. É a mesma empresa, agora as linhas são diferentes, as pessoas transportadas são diferentes. É isso. E dessa vez são 5 passageiros. A empresa era a mesma, Marlim. Só que a outra, ela teve um coisa dos bilhetes, estava totalmente legíveis, mas tinha uma coisa que eu recordo. Foi por isso que o ANEL indicou a anulação do auto-infração. E no relatório substanciado aqui, ele carregou aqui, trouxe, né, naquele relatório, no termo de declaração, diversos aqui, vários passageiros caracterizando até mineiros. Aqui, exatamente, é uma sequência, né, Paulo? Uma sequência. Ok, eu só levantei por causa que me veio a memória. Como não tenho mais manifestação, é em votação. Não, eu acompanho o relator pela manutenção do auto. Voto com o relator. Voto com o relator. Uma vez todos votados, a mesa pode consignar que o processo foi lido, julgado pela manutenção da infração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4.2. Processo 2021-5084. A ser relatado pelo Gilvan. Processo 2021, final 5084, interessado expressa José Tocantins Limitada, auto-infração 41005. Inciso 4, artigo 10 da Resolução 297/2007, CX. Trata o processo do auto-infração número 41005, lavrado em nome da empresa Expresso São José Tocantins Limitada, com base no inciso 4 do artigo 10 da Resolução número 297/2007, CX, por transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo. Ao ser atuada na linha 04-1075-00 Anápolis, Comborá de Goiás, transportava 51 passageiros e a capacidade permitida para o veículo é de 41 passageiros. Desta forma, transportava 10 passageiros acima da capacidade permitida para o veículo. O auto-infração número 410005 foi objeto de saneamento conforme despacho número 605/2001 CFT, onde se lê CNPJ ou CPF 01-627-142-001-46, razão social ou nome Expressão José Limitada, leia-se CNPJ CPF 0227-667-001-83, razão social ou nome Expressão José do Tocantins Limitada. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 673/2021, e a R recebida em 10/12/2021. Notificada apresentou intempestivamente sua defesa em 5/1/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega em sua defesa: 1. Inicialmente faz um resumo da autuação e que, ao ser autuado, o veículo realizava o último horário do dia e que, neste dia, houve uma demanda excepcional de passageiros.
afirma que, caso esses passageiros não fossem transportados, não teria como voltar para suas casas. Acrescenta, abre aspas, desta forma, em face de demanda excepcional, no dia 25 de 1 de 2021, e com o único intuito de evitar transtornos para os usuários que seriam deixados nos pontos, foi necessário o transporte desses passageiros. Fecha aspas. 2. Entende que é permitido o transporte de passageiros em pé em linhas semi-urbanas. Menciona o inciso 1 do artigo 6º da Lei número 18.673/2014. Afirma que o veículo estava operando a linha semi-urbana Anápolis-Goiás-Corumbá. 3. Menciona o decreto número 9.848/2021 e entende que ele não pode revogar a lei número 18.673/2014 e que as restrições não se aplicam ao transporte semi-urbano. 4. Ao final, requer a anulação do auto de infração. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 10 de 12 de 2021 e protocolou a sua defesa em 5 de 1 de 2022, portanto, intempestivamente, e desta forma está caracterizada a revelia. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A própria empresa admite em sua defesa que, ao ser atuada, transportava passageiros excedentes à lotação permitida para o veículo. A empresa foi autuada em uma linha convencional, linha 04-1075. 75. Só que, na realidade, aqui, essa linha tem um serviço semi-urbano que foi mencionado lá atrás, perfeito? Aqui então não é convencional. Não, ela tem também o serviço urbano. Ok. Inclusive, no relatório aí, não sei se eu fiz essa observação. Eu estou sem ele aberto aqui. Independente de ser uma linha convencional ou semi-urbana, em todas as modalidades permitidas para operar no transporte rodoviário em termos dos passageiros no estado de Goiás, o transporte de passageiros em pé é constante pelo executivo. O inciso 3 do artigo 6º da Lei 18.673, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário em termos de passageiros no estado de Goiás. 2. No inciso 1 do artigo 5º da Resolução Normativa número 124/2018, que dispõe sobre a regra do serviço de característica semi-urbano no transporte rodoviário para passageiros. Tanto a lei como 18.673, como a resolução que regulamentou o serviço urbano, ela não permite o transporte de serviço de passageiros em pé. Inclusive, eles tinham feito uma operação na lei 18.673 para permitir o transporte de passageiros em pé. E essa alteração que eles fizeram na Assembleia, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, porque o Código de Trânsito veda o transporte de passageiros em pé, a não ser naqueles casos de transporte urbano, né, que tem um ônibus específico, um balaús, uma série de coisas. A infração está caracterizada e comprovada nos autos das alegações de defesa não dispõe suporte legal para anular o auto de infração número 41.0005. A título de ilustração, é importante ressaltar que o decreto 9.848, de 13 de abril de 2021, que dispõe sobre as medidas a ser adotadas no estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus, e referido na defesa, não revogou a lei 18.873, 2014. E o decreto nem poderia revogar, né? Ele só estabeleceu as coisas da Covid-19. Quanto ao auto-infração no 41.005, foi lavado conforme os ritos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Ele, ao ser saneado, foi corrigido o nome da razão social correta, né? Acrescentou Expresso São José Tocantins Limitado. Voto. Considerando que consta os autos que não existe razão de legal para anular o auto-infração número 41.0005, pois ao ser lavado atendeu aos formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a defesa é não conhecida em razão de sua intempestividade, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro de VBAN, a palavra está aberta aos demais membros. Só uma dúvida, Gilvan. Esse quesito que ele fala aí, que o semi-urbano pode, você disse que ele foi revogado. Não. Eu citei a resolução 124, ela veda... Só para mim ter conhecimento, tá?
Tá certinho. O inciso 1 do artigo 5º da Resolução Normativa 124, que regula o serviço urbano, ela veda o transporte em pé, perfeito? Não, estou falando quando a lei, cada lei que você falou, da lei 18.673. A lei 18.673, né, que regula o transporte, né? Ela saiu com o artigo original não permitindo transporte em pé, perfeito? Certo. Depois, na manobra da Assembleia, eles incluíram lá um artigo alterando esse artigo. Só que isso aí foi objeto de questionamento e o Supremo declarou inconstitucional. Aí voltou a redação antiga, né, que veda o transporte. O Supremo declarou inconstitucional as alterações que eles tinham feito. Se você pegar a lei, você vê lá. O que eu estou vendo aqui na lei é vedado transporte passageiro em pé, salvo para prestação de socorro, em caso de acidente ou avaria, ainda em percurso de pequena distância, executado com velocidade reduzida, conforme definida em regulamento. Ela veda. Esse artigo eles tinham mudado, mas depois o Supremo declarou inconstitucional e voltou a essa redação antiga. E como é que. E só uma pergunta agora. E quando fala em percurso de pequena distância, como que foi regulamentado isso? Não tem regulamento. Isso aí é só no caso de acidente, né? Se tiver um acidente, uma empresa do transporte. Não, ele fala aqui, eu vou ler de novo. Transportar passageiro em pé é vedado, salvo para prestação de socorro em caso de acidente ou avaria ainda. Aí o ainda é outro, já que não é caso do socorro. Percurso de pequena distância. Como é que foi regulamentado esse trem? É nessa resolução 124 que eu citei para vocês. Que é o artigo, que é o serviço urbano, né? É o inciso do artigo 5º da Resolução Normativa 124. E ela regulamentou que não era permitido. Tudo bem. Então, se ela regulamentou, porque ele manda por regulamento. Exatamente. Foi regulamentado. Aí ela seguiu a resolução do transporte regular, que também veda. Tá bom. Uma vez dadas as explicações do membro do Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Não, eu fiquei com dúvida aí. O semi-urbano não é permitido. Também não. O regular também não. Não é, né? Não serve. Não é. E o Código de Trânsito também não permite. O transporte rodoviário intermunicipal. Semi-urbano. Porque acho que isso para mim é um assunto novo, então eu acho que eu não tenho nenhuma vergonha de fazer pergunta daquilo que eu desconheço. Não, isso é importante porque a gente esclarece, né? Isso é importante, é bom esse tipo de intervenção. A palavra está aberta aos demais membros. Como não estou percebendo nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Com o relator também, voto. Com o relator. Uma vez todos os membros emitiu o seu voto, a mesa pode considerar que o processo foi julgado pela manutenção do auto fração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta, secretária. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Processo 2021-4816. A palavra está com o membro Paulo Henrique Marques para a leitura do seu relato e voto. Ok, o processo comentado aí pela secretária executiva, que é o 2021-00029-048-16, Juarez Mendes Melo, limitada, interessada. Auto de infração 40.969, de 11/11/2021, dispositivo legal, inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297 do Conselho de Gestão, não executar o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos ou aprovados pela GR. A defesa era tempestiva, foi datada em 13/11/2021. Trata-se de recurso contra o auto de infração 40.969, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, CNPJ 01-526-169-1000 de Ré 42, com base no inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297 de Gestão. A empresa foi autuada no terminal rodoviário do município de Caldas Novas por alterar o esquema operacional da linha Goiânia-Corumbaíba via Piracanju e BR-153, encerrando a viagem em Caldas Novas, omitindo o trecho Caldas a Corumbaíba. O veículo objetual de infração 40.969 detém a placa OIH 2003, marca Mercedes-Benz, modelo Marco Polo Paradiso R, conduzido por Manuel Ribeiro de Oliveira, CNH 012-062-41-203, categoria D. Consta o relatório circunstanciado que o veículo, placa
OIH 2003 estava em operação na linha Goiânia-Corumbaíba, via BR-153, via Piracanjuba, no trecho Marzagão-Goiânia, via Piracanjuba. Porém, terminou a viagem no terminal rodoviário de Caldas Novas. A notificação 600-2021, 17 de novembro de 2021, foi encaminhada para autuar através de AR Correio e foi recebida na data 29 de 2021, sendo aludida a defesa com argumentos foi aprovada essa agência no dia 13 de dezembro de 2021, portanto, se faz investida. Sendo que a aludida defesa, em análise, item 4.6, em análise a defesa e documentos apresentados onde a empresa assim se manifesta, que não consta no auto de infração a assinatura do agente autuante com a qualificação, pairando dúvida de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização, o agente. Conforme prova o ofício protocolado da GR, em resposta ao ofício circular 4/2021 e as informações do item 1.1 da nota técnica 3/2021, no que concerne ao assunto sobre os quadros de horário atualizados, a linha Goiânia-Corumbaíba está sendo operada da seguinte forma: linha 190006-000 Goiânia-Corumbaíba, saindo às 6h45 de Goiânia e retornando às 15... Peraí, esse horário aqui. Às 15 horas, saindo de Caldas às 15 horas. Autuada no final das alegações, requer que seja recebida a defesa para, no final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração, eis que nulo e improcedente, por ser assim, por ser de direito e justiça. Em síntese, o relatório, fundamentos. O artigo 32, inciso fundamento e voto. O artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo 1 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuar deve juntar à sua defesa o contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência do seu representante legal, sob pena não de ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende a estes requisitos de sua admissibilidade, assim como esse da defesa, porque apresenta os requisitos de sua admissibilidade, passando a análise ou fundamentação. O auto de infração 40.969 está assinado na forma legal e o agente Ironei Ângelo dos Santos, corretamente identificado como CPF 307-689-501-04 e lavrado em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B da Lei Estadual 17.039 de 2010. Consta do auto de infração 40.969 a designação do percurso da viagem, ou seja, o local de onde deveria iniciar a viagem e o seu destino, respectivamente, Caldas Novas e Goiânia, bem como a identificação da linha Goiânia-Corumbaíba, consoante se vê nos seguintes campos do auto de infração viagem/descrição. Desta forma, isso é em conformidade com o que dispõe o inciso 2º do artigo 12 da Resolução 297, que textualmente diz: a designação do percurso ou linha em que incorrer a infração. O auto de infração foi encaminhado eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração 40.969. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. A nota TEC 3/2021, que foi encaminhada a todas as empresas de transporte regular pelo ofício 4/2021, em nenhum de seus dispositivos autoriza a alteração de itinerário, mas tão somente permite a flexibilização de horários. A autuada, em sua defesa, ela própria admite que está iniciando as viagens de Caldas Novas, por entender ser permitida a nota TEC 3/2021, conforme se vê no quadro de horários que ela apresentou, né? Goiânia saindo às 6h45 e saindo de Caldas às 15 horas. Verifica-se nos autos que a empresa é reincidente específico, conforme se depreende do despacho 547/2021 da Coordenação de Fiscalização de Transporte CFT. E assim sendo, é importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, os termos do inciso
3, parágrafo 2º, do artigo 1º da Lei 3.569, de 27 de dezembro de 1999, e do Decreto do 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, seu artigo 2º, Decreto 8.444, de 2015. Tendo concluída a análise das peças dos autos, apresento o seguinte voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.969, pois o senhor Lavrado atendeu as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir o voto pela manutenção do auto de infração. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado, Juarez Mendes de Mello, processo 2021, final 4816, auto-infração 40969, inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297, 2007, CG. Dado processo do auto-infração número 40969, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Mello, com base no inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297, 2007, CG. A empresa foi autuada no terminal rodoviário da cidade de Caldas Novas por não executar o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela IGE. Consta do relatório circunstanciado que o veículo de placa OIH 2003 estava em operação na linha Corumbaíba-Goiânia e encerrando a viagem no terminal rodoviário da cidade de Caldas Novas, Goiás, e obtindo o trecho Corumbaíba-Caldas Novas. Dessa forma, o fiscal Ironei Ângelo dos Santos entendeu e consignou no auto de infração, número 4969, que a empresa não executava o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pelo IGE. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 600/2021, e a AR recebida em 29 de 1 de 2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 6 de 2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois o auto de infração número 40969 está assinado na forma legal e o agente fiscal Ironeu Ângelo dos Santos, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 307-689-501-04. 2. A nota técnica número 3 de 2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular número 4, em nenhum de seus dispositivos autoriza a alteração dos padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela GR. 3. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail, registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração número 40969. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de abuso ciente da segunda via. 4. A linha que foi objeto da autuação, Corumbaíba-Goiânia, não tem como ponto de origem ou ponto terminal a cidade de Caldas Novas. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto ao auto de infração número 4969, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 4969, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Não estou vendo nenhum. André? Alguma manifestação, André? Não. Eu só queria fazer um comentário. Se não me falha a memória, eu acho que foi julgado um processo nas mesmas condições, do mesmo autorizado, acho que na sessão passada ou anterior, processo também lido pelo membro Paulo Henrique. Foi as mesmas condições. Eu só acho que a gente não tem que ficar, já que já foi autuado, é reincidente, ficar batendo autuação. A gente tem que pedir, alguma forma, para a agência de transporte tomar medidas diferentes. Não, só um momento aí, só para a intervençãozinha. Na realidade, não é bem as mesmas condições. O sentido, né,
Não, mas tanto faz a mesma linha. Ele já mostrou que o outro não chegava em Corumbaíba, na mesma linha. Agora esse não está saindo de Corumbaíba, na mesma linha. O que eu quero dizer o sentido é distinto. Um era sentido Goiânia, Caldas, Goiânia, depois ele veio de Goiânia, Caldas, né? Tinha até Corumbaíba. Isso, e o outro processo ele tinha que sair de Corumbaíba, saiu de Caldas. Eu estou dizendo que é a mesma infração, é supressão de trecho, e na mesma linha, é isso que eu estou dizendo. O fato de ter sentido... na mesma linha de sentidos opostos. Mas qual é o problema? Eu estou dizendo que... Uma coisa é Goiânia, Caldas, Goiânia, são sentidos opostos. A linha lá é Goiânia, Corumbaíba, Goiânia, a linha é essa, né? A linha é essa. Corumbaíba, ou Corumbaíba, Goiânia, Corumbaíba. Ida e retorno. Eu estou dizendo que ficar batendo as linhas de transporte, só ficar autuando, não vai solucionar o problema. O que eu penso é o seguinte, ela tem que buscar outras ações, sei lá, cancelamento, caducidade do ter de... É isso que eu estou colocando, porque vai ficar só autuando, não vai solucionar. Mas inclusive o próximo processo, eu já até fiz aqui um relatório, é a mesma coisa. Assim, ela foi objeto de... A empresa foi objeto de denúncia, né, na ouvidoria da GR sobre essa forma de irregular. Com essas três aí ele vai ficar... Porque o próximo meu aqui também foi um mês depois, né? A ocupação foi um mês. Ele é reincidente. É isso que eu estou dizendo, já está comprovado. Eu estou dizendo aí, já está comprovado. Para que ficar autuando? Cancela esse termo de autuação e passa para outro, que vai cumprir realmente o trecho correto. Mas aí eu só queria deixar ponderado isso, que eu acho que eu sou contra ficar autuando reincidentemente. Também eu acho que tem que buscar outras ações, buscar um processo e mudar. É possível outras soluções, que é isso, só que envolve, né, parte judicial... Não, administrativamente, não tem judicial não, para fazer administrativo. Aline, deixa eu dar só um esclarecimento aí. Okay. No caso aqui, tem uma decisão judicial assim, no Tribunal de Justiça do Estado que proíbe a GR fazer qualquer alteração, conceder novas linhas, qualquer tipo de autorização, e a decisão, inclusive, obriga a GR a licitar todas as linhas do sistema. Okay. Ela está aguardando uma decisão final, tanto do STF como do tribunal aqui, porque essa ação ela ficou sobrestada porque está aguardando uma decisão do STF num processo da NTT que concedeu autorizações de forma mais regular do que as que a GR concedeu e está aguardando essa decisão. Então, a GR está proibida de conceder qualquer tipo de autorização. Novas autorizações. Exatamente. Aqui está, aí está. O que eu posso falar é o seguinte, a autorização ela pode mudar de autorizatário, porque eu entendo que se ele não está cumprindo a própria autorização dele, ele está errado. E agora a comunidade não pode ficar à mercê só de aguardar esse processo. Tem que dar uma solução, é isso que eu estou dizendo. Tem que buscar uma solução. Eu acho que a autuando não resolve, já mostrou que não resolve. Isso é uma opinião que eu carrego comigo. Esse negócio de ficar autuando não soluciona o problema. Tem que buscar outras vertentes. Eu concordo plenamente com você. É isso. Eu também concordo plenamente, só que o processo, muitas vezes, embora isso pareça... tem suas nuances. Cada processo, esse processo eu analisei bem, são 3. Aqui poderia muito bem caracterizar o vizinho à primeira vista, mas não, porque você vê lá o sentido oposto, Corumbaíba... Todos eles têm uma coisinha diferente. Tem, exatamente. Ele tem, e o fiscal ele lavrou bem esse auto aí, ficou bem fundamentado. E atrás disso aí tem um problema também que veio da ouvidoria. E eu acho que. Só uma pergunta. A pergunta técnica para esclarecimento meu. A linha Goiânia-Corumbaíba é uma numeração e a Corumbaíba-Goiânia é outra numeração? Não, mas são simplesmente. Então, para mim, encerrou. A linha mas você paga Goiânia, Corumbaíba, você paga uma coisa. Corumbaíba, não, eu te perguntei a autorização. A autorização. Tem duas autorizações? Tem duas? A autorização é única. Então, a linha é ida e volta. Se ele supriu a pedaço, o princípio é o mesmo. Ele supriu uma parte da linha. Seja no final do retorno ou seja no início da ida. De qualquer forma, a minha visão está caracterizada.
Inclusive, muitas vezes até o motorista é diferente. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Qual o problema? Os passageiros são distintos. Qual o problema? Qual o problema? Nós estamos falando de viagens. Não, eu acho, eu estou aqui, é só. Não, mas eu penso que. Mas se for assim, se for pensar de jeito, para ter ido, você tem que botar as mesmas pessoas dentro do ônibus, que é isso, de forma alguma. Não se misture as coisas. Na minha visão, a linha que nós estamos olhando é a linha. Nós não estamos vigiando passageiro, não estamos vigiando motorista. Nós estamos argumentando sobre a linha. A linha tem um número e houve supressão dessa linha. É só isso. Mais nada. Ele não faz o trajeto Caldas Novas como foram duas infrações distintas, não. Sentidos opostos. Não tem problema, é a mesma linha. A linha é uma só. Não, na mesma linha. Não interessa sentido para mim. Já veio a terceira, né, Paulo? Já veio a terceira, né? Daí a terceira. Pois é. Pode ter certeza. Na próxima eu vou votar contra por causa que eu acho que a gerência de transporte não está agindo corretamente. Tem que fazer, caçar o termo de autorização dela. É bom que eu estou sabendo os demais aí, que a argumentação minha vai ser essa, que o sentido... a próxima tem um lapso aí de um mês, mais ou menos. Qual o problema? O problema? Não é problema que não é o... Se você fazer um comparativo continuado, mas... Ele interrompeu o lapso temporal. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Então vamos aguardar a próxima. Ok. Aos demais membros, alguém quer comentar? Mas eu acho extremamente importante seus questionamentos. Isso que agradece. Para mim, já tinha que caçar esse termo de autorização dele e pronto. Mas não tem como caçar. Isso mas como que não? Você vai deixar, você tira esse pessoal de lá, como é que faz? Então para de autuar. Não pode. Mas como que não, mano? Para de autuar. Peraí. Se você é incompetente para caçar, se você é incompetente para não resolver o problema, então para de autuar. É uma questão de momento aí. Não, para mim que envolve até a própria agência. Deixa o professor Wilson falar, ele pediu a palavra. Deixa eu só dar um pitacozinho aí, na mesma linha, no mesmo diapasão aí do Gilvan. A opinião minha, o Dalino está correto. Tá? Isso caracteriza a reincidência, isso é agravante. Né? Agora, chegar a caçar a autorização vai esbarrar nisso que o Gilvão falou. Né? Se tem essa proibição, isso dificilmente vai acontecer. Apesar do que também acho, eu já li esse processo todo aí da licitação, eu acho que a questão não é única e exclusivamente um parecer aí do STJ. Ele se envolve também uma implicação, interesse e vontade política de se resolver a questão, pelo menos por enquanto. É a visão que eu tenho da leitura do cenário que eu vi lá no processo licitatório. Né? E, inclusive, há outras partes que se manifestaram dele, o Ministério Público, parece que até a Procuradoria também entrou no processo. Enquanto essas questões não forem analisadas e sanadas, dificilmente o Estado vai conseguir uma decisão favorável nesse sentido aí. Agora, eu concordo com o Idalino. O que nos resta fazer é realçar esses aspectos, né, da reincidência, porque uma vez reincidida, a punição dela será agravada e ela vai pagar um valor maior, né, até que sejam resolvidas essas questões de caráter jurídico e político que envolvem essa questão aí. Tá? É só um adendozinho para a gente entender a complexidade dessa questão aí. Eu peço que você, assim, só leia o próximo, porque embora pareça idêntico, mas não é idêntico. Ele tem alguns detalhes que distinguem o Paulo. A data, o sentido, o for, é evidentemente cada um. Eu tenho que ler o processo antes. Tá bom. Fique como você disse, a minha visão aí e acabou. Não tem como, é a mesma linha, é o mesmo termo de autorização, é na mesma numeração, mas tudo bem. A palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação em votação. Voto com o relator. Com o relator. Uma vez todos consignados os votos, quero deixar bem claro que eu tenho uma visão de repetição de auto-infração, que vou deixar bem claro na ata que eu entendo que a agência de transporte tem que buscar uma solução para o caso e que ficar fazendo auto-infrações
repetidos não vai buscar objetivo, não vai buscar a solução do problema e não vai fazer com que a linha retorne à sua origem e seu destino final. Então, eu entendo que eu quero deixar lá em ata para que a agência de transporte busque soluções palpáveis para a solução do problema e essa repetição de ordem de fração não vai levar ao objetivo final, que é retornar a supressão do trecho que foi tirado pela autorizada e resolver o problema dos usuários. Uma vez todos votados, conseguindo, por favor, mesa, que o processo foi votado e que a unanimidade dos votos pela manutenção de ordem de fração. Próximo item da pauta. Eu peço que vocês aí façam uma leitura dos 3 processos, né? Porque é bom ter os 3 processos na hora de fazer análise, para notar que eles são que tem distinções, tem uma oportunidade diferente, um para o outro. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. Processo 2021-4796. A palavra está aberta ao mesmo André para leitura do seu relato e voto. Interessado útil União Transporte Interestadual de Luxo, processo 2021, final 4796. Autoinfração 4968, de 11/11/21. Dispositivo legal, lei número 18673, de 2014, artigo 6º, inciso 2. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva protocolada na AGR em 6/12/21. Relatório. Trata o processo do auto de infração 40968, lavrado em nome da empresa Útil União Transporte Interestadual de Luxo, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18673 de 2014. Consta dos autos. 1. Que a empresa utilizava a linha federal número 11.0016.00 Cuiabá, Rio de Janeiro, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Jataí, Goiás a Itumbiara, Goiás. O bilhete de passagem para o percurso de Jataí a Itumbiara, emitido em nome da passageira Miriam Cristina Alves Pires. Constam dos autos a imagem do ônibus, placa LTV 7915, documento do veículo, Carteira Nacional de Habilitação, documento de identificação da passageira Miriam Cristina Alves Pires, bilhete de passagem com identificação do trajeto, nome da passageira, valor do bilhete e também a cópia da passagem e o termo de qualificação da passageira no referido percurso. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 590, em 11/11/21 e anexo a R recebido em 23/11/21. Notificada na forma legal, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa em 6/12/21, que passa a fazer parte integrante deste ato. A empresa Útil União Transporte Interestadual de Luxo alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente faz um relato da autuação com fundamento no Código, artigo 6º, inciso 2, Lei 18.673. 2. Que a empresa possui autorização da ANTT para a operação do serviço Cuiabá, Rio de Janeiro, localidades estas em que a empresa notificada possui autorização para embarque e desembarque de passageiros. 3. Que, abre aspas, nesse sentido, não há que se falar em prestação de transporte intermunicipal de passageiros sem permissão ou autorização. Isso porque faculta ao passageiro realizar embarque ou desembarque em qualquer ponto de seção da linha. 4. Que o auto de infração foi lavrado de forma equivocada, entre aspas, constatação de vício na lavratura do auto de infração. 5. Que, abre aspas, promovida a análise do auto de infração, foi verificado que a empresa notificada não utiliza linha que detém concessão estadual para executar estacionamento não autorizado em trecho intermunicipal. 6. Que o auto de infração não deve prosperar, pois, segundo notificada,
abre aspas, não houve a comercialização de bilhetes de passagem para a sessão objeto da presente autuação. 7. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado nulo e que seja afastada a imputação de penalidade. Em síntese, ao relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade, que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 23/11/21 e protocolou sua defesa em 6/12/21. A defesa é tempestiva e deve ser conhecida, portanto, passo a analisá-la quanto ao mérito. 1. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Jataí e Itumbiara, Goiás, e emitindo o bilhete de passagem para o percurso de Jataí, Goiás, a Uberlândia, Minas Gerais. Que a empresa utilizou a linha federal 11.0016.00 Cuiabá, Rio de Janeiro, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto de Jataí, Goiás, a Itumbiara, Goiás, conforme relatório circunstanciado. 3. As alegações e justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração 40968. Acrescente-se a isso que a empresa é reincidente, conforme se vê no despacho 545. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019. Bem como do parágrafo 1º do artigo 2 da Lei nº 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto nº 8444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração 40968, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40968, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir. Voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro da MUDE, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura desse relato e voto. Processo número 2021, final 4796, auto de infração 40968. União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, útil. Trata o processo do auto de infração número 40968, lavrado em nome da empresa União Transportes Interestadual de Luxo Limitada, UTI, útil, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa foi autuada ao terminal rodoviário de Rio Verde, segundo o fiscal Guilherme Pereira de Souza, realizando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Jataí, Goiás, e Itumbiara, Goiás, utilizando a linha interestadual de Cuiabá, Mato Grosso, a Rio de Janeiro, RJ. Consta dos autos o termo de declaração firmado pela passageira Miriam Cristina Alves Pires, em que afirma que o trajeto de sua viagem tem como origem a cidade de Jataí, Goiás, e como destino a cidade de Itumbiara, Goiás. A empresa foi notificada da forma legal, notificação número 590/2021, e AR, datado de 23 de 2021. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste auto. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 8/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação.
A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê no termo de declaração firmado pela passageira Miriam Cristina Alves Pires, em que afirma que sua viagem teve como origem o município de Jataí, Goiás, e como destino o município de Tumbiara, Goiás. A empresa, ao ser autuada, utilizava a linha federal 11001661, Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, RJ, para realizar o transporte rodoviário intermissório de passageiros no trajeto Jataí-Goiás a Itumbiara, Goiás. Acrescente-se a isso que a empresa é reincidente específica, consoante se vê no despacho número 545/2021 CFT. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Quanto à autifração número 40968, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de legal para anular a autifração número 40968, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou percebendo manifestação, em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator, André. Uma vez emitido o voto, todos os membros, a mesa conseguindo que o processo foi votado pela manutenção da autifração à unanimidade dos votos. Aparentemente, nós encerramos a nossa pauta. Dessa forma, lembro a todos para que entramos no processo 175, assine, por favor, a ata, bem como a lista de presença, para que possamos, de alguma forma, atender a mesa nas suas prerrogativas. No mais, agradeço a presença de todos e que na próxima semana possamos estar aqui novamente numa nova reunião. Bom final de semana a todos e, gente, vamos nos unir para ver se a gente consegue dar uma geral nessa GR, porque senão a Covid vai pegar todo mundo. Idalinho. Exatamente. O Luiz precisa tomar conta disso para nós. Idalinho. Oi, Wilson. Você me permite aí uma colocaçãozinha antes de você encerrar? Pode. Eu lembro que alguém pediu que fosse feito um levantamento dos nossos julgamentos aqui, e aqueles que foram encaminhados lá para o Conselho, para ver se há uma sintonia, se há uma necessidade da gente fazer algum tipo de readequação. Eu acho interessante a gente ter esse documento em mãos para a gente poder nos nortear. Nós recebemos esse pedido na outra reunião, nós passamos para a Terezinha que está nos escutando também, ela ficou de providenciar, e aí nós podemos pedir a Terezinha quando é que ela pode nos fornecer esses dados. Sim, eu já fiz um levantamento desses processos, dessa composição da Câmara. Ok. Nem todos os processos que são julgados em primeira instância são julgados em segunda, que às vezes não apresentam recurso. Ok. E a maioria deles ainda não foram votados ainda, e teve divergência de decisão da Câmara e com o Conselho Regulador, só em 2 processos. Mas eu então, você podia fazer o seguinte, você põe os processos para nós, tipo a plano Excel, votação em primeira instância, o resultado nós fizemos, aí, vamos supor, votação em 5 instâncias, depois escreve, não ocorreu, e quando ocorrer, a gente vai alimentando essa planilha, e a gente deixa ela aqui, pode botar ela até naquele processo 175, deixa ela lá, aí você vai alimentando ela, põe aqui, quando volta lá, segunda, e a gente acompanha. Lá não pode não, porque aquilo que a SERD acompanha aquilo lá, que são as atas e as presentes aí dali. Não, pode ser pagamento. Isso aí já foi feito o levantamento. Eu vou dar início de um processo só para isso, para acompanhamento de decisão. Já fiz todo o levantamento, é só colocar na planilha e então tá bom, você põe aí, todos podem pesquisar ele quando quiser, e ele vai alimentando, por exemplo. Terminamos esse julgamento, esses 4, 5, 6 processos, você lança ele lá e já põe o estado nosso. Aí a próxima reunião do Conselho, foi julgado, você alimenta aquela. Fica fácil, depois de feito, tá bom? Não, Tereza, mas só uma sugestão. Eu acho interessante colocar o artigo lá da infração, entende? Estou colocando. Complicado.
Não, eu coloquei tudinho. Isso até para facilitar mais em termos aí de consulta, até para pegar até o processo idêntico e tal, aí a pessoa tem uma visão geral da coisa. Eu acho que olha como é que eu coloquei. Coloquei assim, o número do processo, a tipificação da autuação e a decisão da Câmara de Julgamento e a decisão do Conselho Regulador quando houve. Isso. Vocês já está bem explicadinho a respeito da tipificação de cada um. E o membro, quem que o cidadão lá que... Não é o cidadão, é colegiado. Esse aí não tem como separar, não, porque... Está perfeito, perfeito. Aqui é só uma colocação, pode falar, outro. De antemão, esses dois processos que ela falou, que o Conselho votou ao contrário, foi em 2 votos divergentes, meu. Eu votei pela manutenção do auto de infração, a Câmara votou para anular o auto de infração, e o Conselho votou pela manutenção do auto de infração. Esses 2 processos. Eu sempre acompanho tudo aquilo que acontece. Qual que foi? Você lembra? Não lembro o número, Dalino. O assunto, pelo menos? Não lembro. Eu acompanho sempre todos os processos que a Câmara julga, quando vai para o Conselho julga. De um modo geral, não é só os processos de auto-infração, não. Eu tenho que acompanhar todos os processos que estão lá, porque tem negócio de saneamento, tem negócio de transporte, tem de uma série de coisas que eu acompanho, né? Os atos normativos, e tudo vem para mim depois, né? Então, esses 2 casos, eu lembro, foi 2 processos. Eu votei pela manutenção do auto, a Câmara entendeu que devia anular e o Conselho votou pela manutenção. Ok. Ok, então, mas depois cada um pode fazer esse acompanhamento, sem problema algum. Perfeito. Uma vez. Gente, então, como nós encerramos nossa pauta, eu acho que ninguém mais tem mais o que pronunciar. Eu agradeço a presença e, quiçá, semana que vem estaremos aqui novamente com a nova reunião. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom fim de semana.